custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Feliz Ano Novo. Bom dia, Glauco. Um ótimo ano novo para você também. Silvestre, e já no dia 1º de janeiro começou a valer o novo salário mínimo nacional de R$ 1.212, um valor que representa uma alta de R$ 112, 10,18% em relação aos 1.100 vigentes ao longo de 2021, né, que é, na prática, a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Mas é mais um ano que o salário mínimo não vai ter aumento real. Quais são os impactos dessa ausência de um reajuste mais efetivo do piso nacional para a população de uma forma geral, Silvestre? Olha, os impactos, primeiro, é que, como você mesmo já mencionou, você não tem aumento real e simplesmente a reposição pelo INPC dos últimos 12 meses, né? Aliás, a política de valorização do salário mínimo, ela foi interrompida praticamente já no governo Temer e o governo Bolsonaro deu sequência a isso, né? Nós tivemos aí, Glauco, ao longo desses últimos anos, a partir de 2003, né, nós tivemos aí quase 79% de ganho real do salário mínimo. Mas esse ganho real ele foi fundamentalmente até ali o ano de 2016, né? Tirando o período curto ali, foi 2019, que teve um ganho real um pouquinho maior, mas o ganho real efetivo foi exatamente nos governos aí do presidente Lula e da presidenta Dilma, né? E é uma pena, né, a interrupção dessa política de valorização do salário mínimo, porque ela tem efeitos, né? Os ganhos reais, né, a valorização do salário mínimo tem efeitos positivos, né, da economia de uma maneira geral, né? Portanto, essa interrupção, ou seja, simplesmente a correção do salário mínimo pelo INPC, interrompe esse processo de ganho, de valorização, com esses efeitos sobre a economia. E é bom que se diga, né, Glauco, os efeitos positivos do ganho, da valorização do poder de compra do salário mínimo, os efeitos não se dão apenas sob o ponto de vista das pessoas que, de alguma forma, têm os seus rendimentos, digamos assim, referenciados no salário mínimo. Mas isso tem um impacto positivo na economia de uma maneira geral, né? Vamos combinar que você tem aí um conjunto de benefícios, melhor dizendo, de municípios Brasil afora, né, que tem um grande estímulo do ponto de vista das suas economias quando você tem um aumento real do salário mínimo, né? Por quê? Porque você tem primeiro que tem um impacto extremamente positivo nos benefícios, né, e nos proventos da Previdência. Portanto, isso tem impacto positivo na economia dos municípios. E também nos salários, né, nos pisos salariais das mais diversas categorias, enfim. Então, tem um impacto extremamente positivo quando você tem ganhos reais no salário mínimo. E quando a gente fala do impacto do salário mínimo nas economias, existem economias das cidades pequenas, né, Silvestre, que elas são muito, na verdade, fomentadas pelos beneficiários do INSS, e cerca de 2/3, né, 66,7% deles recebe justamente um salário mínimo. Então, quando não existe esse reajuste real, ele é sentido na economia como um todo, né, como você disse, mas o impacto também é muito importante naquelas cidades pequenas, onde boa parte das pessoas acaba ganhando o piso nacional, Silvestre. Exatamente. Quer dizer, todos digamos aqueles contratos que de alguma forma estão referenciados no salário mínimo, têm efeitos de desdobramentos positivos quando você tem esses ganhos reais de salários. E o exemplo aí dos municípios, né? E são muitos municípios, quer dizer, o Brasil tem mais de 5.500 municípios, e uma grande parte deles, né, são municípios pequenos,
e que dependem, sobre as suas economias, dependem, sobretudo, das rendas oriundas da Previdência e também de outros programas, né, de transferência de renda que, direta ou indiretamente, estão referenciados no salário mínimo, né, Glauco? Os dados aí que o Diese estimou, né, a partir desse valor de 1.212 a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022, dão conta, por exemplo, que você tem quase 57 milhões de pessoas que têm os seus rendimentos, de alguma forma, referenciados no salário mínimo. Então, é muita gente, né? Segundo, você tem também, do ponto de vista do impacto, ou seja, do incremento que isso tem em termos de renda na economia, mais de 81 bilhões de reais. Além de você ter também quase 44 bilhões de reais do ponto de vista de aumento da arrecadação tributária por conta desses 112 reais de reajuste aí do salário mínimo, né? Então, dá para notar, dá para perceber a partir desses grandes números que a política de valorização do salário mínimo, que infelizmente, repito, foi interrompida, é um instrumento importante, né? Inclusive para a redução da desigualdade, para a distribuição de renda. E insisto, não é só, né, você tem um efeito irradiador positivo sobre, como nós já mencionamos, sobre as economias de uma maneira geral e particularmente da grande maioria dos municípios brasileiros. Agora, conforme a estimativa do próprio Diese, Silvestre, o custo da cesta básica em janeiro de 2022 deve ficar em torno de R$ 700 na cidade de São Paulo. Então, o salário mínimo nacional de 1.212 teria um poder de compra equivalente a cerca de 1,73 cesta básica, o que é, obviamente, muito pouco, né, Silvestre? E tem esse dado que a inflação dos mais pobres, ela foi, especialmente de alguns itens, principalmente da alimentação, em 2021, ela foi especialmente cruel, né? Castigou demais as famílias de baixa renda e, obviamente, uma reposição da inflação geral, ela não consegue compensar a perda do poder de compra que esse segmento da população teve. Sim, quer dizer, isso é um outro indicador, né? Quer dizer, você teve o aumento da inflação desde meados ali a partir de julho, agosto de 2020, e o dado a ser destacado é que, como você também lembrou, é que o aumento da inflação para as camadas da população mais pobres, a inflação foi mais elevada do que para outras faixas de renda, né? E isso se reflete, obviamente, também na questão do reajuste do salário mínimo, e mais ainda, né, Glauco, nesses itens, digamos, do orçamento das famílias que tem puxado a inflação, como, por exemplo, o item alimentação, né? E os produtos da cesta básica, são 13 itens, todos eles alimentícios, né? Tem esse reflexo, né? Então, para as famílias mais pobres, a situação é mais difícil ainda, porque a inflação foi mais elevada e, portanto, corroeu mais ainda o poder de compra das pessoas mais pobres, né, dos trabalhadores que ganham salários mais baixos, portanto, das famílias mais pobres, mais vulneráveis, né? E é isso, quer dizer, o salário mínimo tem pelos nossos dados, né, a estimativa do salário mínimo, porque como não temos ainda o valor real efetivo da cesta básica de janeiro, né, é uma estimativa, mostra que ele está, o salário mínimo em termos medidos em poder de compra de cesta básica, né, é a menor, né, a média, aí, considerando esses últimos anos, ou seja, 2008 e 2020. Né? Então, em janeiro de 2022, comprar um pouco mais de que 1,7 cestas básicas. O retorno da política de valorização do salário mínimo tem que entrar na ordem do dia, na pauta política do Brasil.
Silvestre, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Glauco. Bom dia para você. Até a próxima. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.